para o mundo todo. E dos conteúdos que vocês já tiveram disponibilizados desde sexta-feira, essa live é bem central, e vocês interagem, então, com pessoas que estão vivendo esse dia a dia, que são referências. E essas, então, eu já falei brevemente. Obrigado, Sandra, obrigado, Augusto, por estar aqui conosco. Estou muito feliz, essa galera é fera, vocês vão ver. E aí, a dinâmica do encontro vai ser mais ou menos assim. A gente começa com perguntas que eu preparei para vocês, para a gente bater um papo, aquecendo. Eu faço perguntas tanto para o Augusto quanto para a Sandra, para que todos os nossos convidados se apresentem e trabalhem um pouco o tema, e também os gêneros saibam um pouquinho mais de vocês, e aí, na sequência, eles têm um tempo para refletir sobre as questões que eu coloquei para vocês e as respostas, e eles preparam as perguntas deles em pequenos grupos, e eles voltam aqui para a sala fazendo essa pergunta para vocês. Legal? Na semana passada a gente fez uma pequena competição com cooperação, que eram as melhores perguntas, ganhavam um bônus lá na comunidade, com um cargo de top perguntas. Então, galera, prestem bastante atenção no Augusto e na Sandra, façam perguntas bem legais ao final, para que a gente também possa tirar o melhor proveito disso. Beleza? Então, dito como é que vai ser nosso encontro, passa rapidinho, viu, Augusto? Sandra, já digo que se der 8h30 eu vou cortar, porque a galera quase todas as vezes queria se estender. Não, vamos parar, porque senão meus convidados não voltam. Assim, temos que respeitar o tempo. Bom, e aqui a galera vai chegando conforme vai vindo. A gente já tem 30 online e assim vai chegando e vão pegando um caminho junto conosco. Bem-vindos e bem-vindas quem chegou agora e bora lá. Minha primeira pergunta, então, vai para Sandra. Sandra, querida, bem-vinda aqui novamente. Sandra, me Olá, conta. pessoal. Fala. Eu não Como estou me você vendo, começou? Ah, mas a gente está te vendo. então tá bom. Bom, vou colocar aqui Spotlight for Everyone. Agora você tá para todos e eu vou dar esse stop check, eu paro com a minha tela e aí fica mais Ah, ótimo. pronto. Sandra, como é que o bichinho da bioeconomia te picou? Eu sei que você é uma doutora em química, que teve várias experiências acadêmicas como professora, mas conta um pouquinho mais para a comunidade, onde é que você virou para a bioeconomia? Qual foi esse momento chave? Sim. Então, dentro da minha trajetória, né, como química orgânica, eu comecei na academia, na Universidade do Estado do Amazonas, trabalhei por 9 anos, mas, a princípio, minha formação toda foi dentro de um viés acadêmico e não voltada para uma inovação que levasse a produtos no mercado. O que foi de diferente para mim foi quando eu cheguei em Manaus, né, em 2002, eu entrei dentro de um programa de mestrado em biotecnologia, eu fui para Manaus para ajudar a colaborar nessa formação desse programa em biotecnologia, e comecei a observar que só poderíamos fazer biotecnologia se a gente conseguisse colocar no mercado algum produto. E isso começou realmente a ter um problema para mim, porque eu não fui formada, né, para ter esse olhar de mercado, e sim para fazer pesquisa de bancada. Então, a primeira coisa que eu me deparei na Amazônia foi com a infinidade de opções de trabalho, com as diferentes matérias-primas, com os diferentes universos que poderíamos pesquisar e desenvolver produtos com bases em matérias-primas amazônicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha noção nenhuma de qual era a demanda do mercado, né? Então, a bioeconomia, ela chegou para mim conforme eu fui avançando, entendendo como deveríamos fazer biotecnologia voltada para uma demanda de mercado, e a bioeconomia surgiu aí para fortalecer esse modo, né, esse modelo econômico que faz sentido para a floresta amazônica, né? Trazer produtos com alto valor agregado, dentro de um viés socioambiental, né, justo e com as premissas, né, de sustentabilidade, e aí, ao mesmo tempo, entender o mercado, de que forma ele estaria absorvendo esses produtos, ou quais seriam essas demandas que o mercado teria para esses produtos da floresta. Então, a bioeconomia surgiu meio que a partir do momento que eu fui amadurecendo com os projetos que eu desenvolvia dentro da floresta, dentro da academia,
e conforme eu fui entendendo o meu papel como também empreendedora nessa jornada. Então, eu fui saber sobre bioeconomia e a palavra bioeconomia há uns 6 anos atrás, né? Até então eu não se falava em bioeconomia. Então, eu acho que a gente começa a entender as necessidades nessa temática a partir do momento que a gente começa a entender que a gente estuda a floresta, tem produtos viáveis na floresta, mas nós precisamos entender como levá-lo ao mercado e como isso pode chegar, né, de forma sustentável até o mercado. Muito bacana, né, pessoal? Vejam, o desafio que a Sandra se colocou a resolver é um desafio que todos temos quando trabalhamos com bioeconomia. E a minha próxima pergunta vai ser um pouquinho mais sobre a Amazon Doors e como ela veio superando esse desafio. Mas antes, vamos passar a palavra para o Augusto para dar aquele suspense, aquele quebra, vai para um lado, volta para o outro. Augusto, muito obrigado pelo teu tempo. Parabéns pelo teu trabalho em frente ao PPA. A gente vibra e está junto com vocês, como Fundação CERT, como Jornada Amazônia. Augusto, agora conta um pouquinho mais também como os negócios de impacto começaram na sua vida. Eu vi que tu tens uma formação na área de bacharel em arquitetura, que é muito bacana, participou de organização social como o Teto, que eu vi na minha graduação também, sempre achei o máximo esse trabalho. Conta um pouquinho mais da sua história com o negócio de impacto e quando que a bioeconomia entrou para esse DNA que tu já tens demonstrado aí desde a graduação, pelo menos o que o teu LinkedIn traz para gente. Legal, acho que está atualizado o LinkedIn, né? Isso é bom. Boa noite, Lucas. Boa noite a Boa todos. noite. Queria, antes de mais nada, cumprimentar todos vocês, dizer que é um privilégio estar aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência com vocês, né? Eu acho que também é importante ouvir vocês, assim, acho que a troca no ecossistema amazônico é sempre interessante, né? Sandra, gostaria de cumprimentar você também, te agradecer pela participação no nosso mapeamento Caminhos para a Amazônia, eu sei que a Amazon Doors está lá, esse tipo de informação para a gente que trabalha com o ecossistema é super importante, é super sensível, dá para a gente entender melhor um pouco do contexto, né, de se trabalhar com negócio de impacto na Amazônia. Bom, Lucas, do lado de cá, meu envolvimento com negócios de impacto se deu bem no momento que eu aceitei o convite de fazer parte da Secretaria Executiva da PPA, né? Sempre, como você comentou, tive um envolvimento muito forte junto ao terceiro setor, trabalhei com habitação social, no teto, depois trabalhei com com educação, uma organização chamada Grupo Mais Unidos, né? Que tem uma forte ligação com a cooperação internacional, especialmente com a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, né, USAID, que a gente dá uma brasileirada no termo, né, a USAID, que me convidou, né, para tocar essa agenda de Amazônia, né, porque hoje boa parte do investimento de impacto da USAID no Brasil, ou quase a totalidade, tem essa agenda de desenvolvimento sustentável da Amazônia, né. Por já estar no terceiro setor há algum tempo, né, fui acompanhando o desenvolvimento, né, primeiro do conceito de negócio de impacto, né, lembrando ali dos primórdios com o professor Yunus, enfim, e as outras experiências mais incipientes aqui no Brasil, como o Banco Palmas, enfim, mas sempre como um curioso, né? Foi a partir do convite de trabalhar na PPA que eu pude me aproximar mais desse campo, né? Especialmente tive um envolvimento com o antigo programa de aceleração da PPA, que hoje se chama AMAS, é um programa formidável, né, de apoio a negócios que é promovido e liderado pelo IDESAM, um grande parceiro nosso, né? E tenho entendido que a figura, o conceito de negócio de impacto, ele se aplica muito bem no contexto da Amazônia, assim, né? Quando a gente está falando de conservação ambiental, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas e principalmente de inovação, eu acho que a gente tem um campo assim muito interessante para poder testar, né? Para poder explorar um pouco mais, né? E dessa maneira gerar, né, riqueza, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista de crescimento intelectual, né, para todo mundo que mora lá, os habitantes da floresta, as pessoas que convivem nesse ambiente que é tão rico e tão diverso. Tem sentido, né, comunidade? Potência desses aqui. Quando o Cauê fala que é imperdível, não é à toa. Olha só que legal. Que vocês viram e estão trabalhando na comunidade materializado aqui na Sandra e no Augusto, que topam esse desafio amazônico,
de pensar negócios, de pensar como dinamizar, de trabalhar junto com vocês do território, esse é o caminho possível da bioeconomia, né? E a Sandra, em especial, agora, volta a palavra para ti, Sandra. Vários aqui são pesquisadores, Sandra, também. Então, naquele momento, será que minha pesquisa pode virar um negócio? Vários estão pensando em TCC. Então, a gente tem aqui no Gênesis, desde quem já está formado e está na pós-graduação e tem vontade de aprender sobre empreendedorismo, quanto aqueles que já são empreendedores, mas querem entender mais de inovação. Então, você virou uma chave muito legal da pesquisa acadêmica para a inovação. Conta um pouquinho mais sobre como foi isso para a gente e qual é o papel da Amazon Doors, o que a Amazon Doors faz, a organização que você toca. Então, gente, eu acho que a Fundação SET esteve presente nessa jornada desde o início, nessa virada de chave entre a minha vida acadêmica para a minha vida como empreendedora, né? E foi justamente com um dos programas da Fundação SET, que foi o Sinapse da Inovação, lá em 2016, em Manaus, que a gente conseguiu, através de uma ideia apenas, né, passar pelo processo seletivo e transformar essa ideia num empreendimento, junto com um ex-aluno de mestrado e outros amigos e colegas, e fizemos um exercício bastante, assim, árduo, porque quando a gente trabalha com questões de pesquisa e desenvolvimento acadêmico, a gente parte de premissas diferentes, né? Ou seja, a gente consegue entender que uma tese ou uma dissertação, elas são os produtos, né, finais aí às vezes, de anos de pesquisa. E quando a gente parte para o empreendedorismo, a tese e a dissertação já não são mais uns produtos viáveis, então a gente precisa passar desse olhar para algo que faça a gente entender como levar essas dissertações, essas teses, esses TCCs, para produtos viáveis para o mercado. E talvez seja a forma como a gente pensa o projeto de pesquisa, né? Que daí, no caso, assim, eu entendo, né? Fico super feliz de estar falando aqui com vocês que estão realmente na academia, muitos aqui estão fazendo seus TCCs. Então, assim, quando a gente elabora um projeto junto à academia, né, junto a uma universidade ou junto a um centro de pesquisa, a gente acaba elaborando muito por algumas questões que nos intrigam, né, pessoais, ou por questões financeiras ali de projetos que já estão sendo financiados, ou por outras questões ali intrínsecas do grupo de pesquisa. Mas, quando a gente pensa realmente em levar algo para o mercado, a gente precisa entender primeiro qual é essa demanda do mercado, se essa demanda existe realmente ou não. É claro que existem inovações radicais, aí eu não vou dizer que a gente, dentro de um laboratório, nós não podemos ter inovações completamente radicais, e geralmente acontece isso, né? Dentro de uma pesquisa acadêmica, você tem um propósito ou tem uma tese que você tenta provar e depois você verifica que não é aquilo e, né, outra tese surge a partir disso. Então, isso tudo é muito válido, mas quando a gente pensa assim, em como transformar esse olhar, né, a gente precisa entender um pouquinho de como ter a visão, né, do que vai ser esse produto e como ele vai ser aceito, né? Ou quem está realmente necessitando, né, desse produto ou serviço que você está oferecendo. Então, isso foi o que mais mudou para mim, né? Esse olhar de fazer os projetos. Então, hoje, a primeira coisa que eu penso antes de realizar um novo projeto ou uma nova força-tarefa para poder entender como agir ou trabalhar com certos assuntos, eu penso primeiro, bom, mas aonde está o problema? Quem tem esse problema e como que eu posso resolver, para quem é esse problema que eu estou resolvendo, né? Então, assim, eu acho que eu fiquei menos egoísta um pouquinho, acaba o pesquisador sendo um pouquinho egoísta, querendo resolver seus problemas, e acaba não vendo um pouquinho os inúmeros problemas que a sociedade ou que, né, as comunidades, por exemplo, tradicionais têm
para desenvolver seus produtos e levar os produtos da floresta para o mercado, né? Então, acho que o que eu mais aconselharia meus alunos, meus ex-alunos hoje, é antes de fazer sua dissertação, sua tese, vai caminhar um pouquinho na floresta, vai conhecer uma comunidade, vai ver sei lá, uma usina agroextrativista, vai conhecer uma cooperativa, uma associação, ver o que eles têm de problema e tentar ajudá-los, né? Seria uma ótima forma de a gente ajudar aí a bioeconomia e ajudar o desenvolvimento aí dos produtos da floresta. Muito bacana, muito bacana. Nesse sentido, Augusto, eu passo a pergunta para ti, e aí a gente vai nesse bate-bola e já te levo o bate-bola também para todos os gêneros. Essas são as perguntas mais iniciais para que a gente vá se conhecendo. Augusto, a Sandra falou do papel dela como pesquisadora, também pincelou um pouquinho da Amazon Doors. Conta para nós um pouco do papel do PPA, então, na formação desses novos negócios que valorizam a floresta em pé. E é importante isso, Augusto, que os gêneros aqui vão vendo a diversidade de atores e quantos programas interessantes eles têm para cada etapa que eles estão vivendo dentro da sua formação empreendedora, né? Então, legal que você apresente um pouquinho o PPA e dê essa perspectiva para eles, por favor. Muito bacana, Lucas. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da PPA. A PPA, pessoal, é o acrônimo, a sigla para Plataforma de Parceiros pela Amazônia, né? A PPA ela foi criada como um movimento, hoje uma organização, que tem por objetivo estimular os investimentos em desenvolvimento sustentável na Amazônia. Ou seja, a gente é basicamente um mecanismo de geração de oportunidades para que mais projetos possam ser executados em todo o território, né? Nesse sentido, a PPA ela trabalha de um ponto de vista de geração de conhecimento, né? Nós temos teses de impacto, temos mapeamentos, né? Ou seja, uma análise um pouco mais aprofundada sobre as potencialidades, obstáculos, né? E características que devem ser respeitadas ou observadas no momento de se trabalhar com impacto na Amazônia. Também temos uma instância muito importante de engajamento, ou seja, conversar com diversas empresas, institutos, fundações, organizações da sociedade civil, né? No caso, a Fundação 7, um grande parceiro nosso, né? Governos também, para que a gente possa encontrar sinergias de atuação, e essas sinergias elas acabam por se configurar em projetos, né? A PPA hoje tem um portfólio de projetos bem rico, são 15 iniciativas. Todas essas iniciativas, elas foram co-criadas dentro do ambiente da PPA, né? Existia já uma ideia, ou a ideia ela foi concebida dentro dessas instâncias de engajamento, e a PPA conseguiu colocar mais recursos para alavancar o impacto ou a duração, né, dos projetos em toda a Amazônia. Esses 15 projetos, eles são divididos em dois segmentos principais. E são segmentos que eles são interdependentes, ou seja, eles se conectam e se retroalimentam. O primeiro deles a gente chama de desenvolvimento territorial, né? São projetos que têm um recorte geográfico específico, né? E também são parcerias com grandes empresas. Tem uma parceria muito bacana na cadeia do Guaraná, lá em Maués, com a Ambev. Tem uma parceria mais olhada para economia sustentável e microcrédito com a Hidro em Barcarena. Temos uma outra parceria em Juruti com a Alcoa, né? E ainda tem mais alguns outros exemplos muito interessantes. Tem com a Natura, no Médio Juruá. Esses projetos, eles têm por objetivo desenvolver a economia sustentável local, né? Trabalhar nas cadeias de valor, né? Trabalhar na capacitação, trabalha-se muito também com agrofloresta e outros sistemas de plantio sustentável, ou seja, a ideia é gerar capacidade, né? Construir resiliência para que aquele território possa gerar empregos, possa gerar negócios, possam gerar oportunidades como um todo, né? Um outro ponto muito importante desse tipo de projeto é a governança territorial, ou seja, articular todos os atores que estão ali naquele meio para que eles possam conversar e trabalhar juntos. Nós estamos falando de grandes empresas, nós estamos falando das comunidades, né? Principalmente, estamos falando do poder público, para que haja, né, um trabalho coordenado e sistêmico, né? O outro segmento de projetos a gente chama de fortalecimento de negócios de impacto. São os famosos programas de aceleração, incubação, né? Aí, nesse caso, começou com a MAS, mas hoje a gente tem programas
mais direcionados para os negócios comunitários, em sua maioria, parceria com a Conexus, parceria com a Cital e na plataforma de empréstimo coletivo, que é uma plataforma que democratiza o acesso ao investimento de impacto. Tanto eu quanto vocês podemos lá investir R$100 no negócio de impacto, e isso traz retorno financeiro para a gente a médio prazo, né? Ou seja, são programas específicos que vão fortalecer o negócio, né? Vão dar ferramentas para o negócio se desenvolver. Essas ferramentas não são baseadas somente no conhecimento, mas também tem crédito, tem grants, tem uma série de configurações assim que vão trazer oportunidades para o empreendedor se desenvolver. Basicamente, o que acontece nesse nosso ciclo virtuoso é que são gerados negócios interessantes ali no eixo de desenvolvimento territorial, que são posteriormente fortalecidos pelos programas de fortalecimento de negócio de impacto, né? Hoje, a PPA, dentro, né, dos seus diversos programas, possui uma carteira, um portfólio de projetos, na verdade, negócios sustentáveis, de mais de 120 negócios. Então, a gente consegue trabalhar de maneira muito capilarizada, né, entendendo a diversidade de negócios da Amazônia. A gente vai trabalhar até com os negócios, né, de base mais extrativista, ou até negócios que trabalham mais com a tecnologia, né? Tem um negócio muito bacana, por exemplo, em Manaus, chamado Navegan, que trabalha com transporte fluvial, como se fosse o Uber, né, da Amazônia, né? Esse é um exemplo de um vasto leque de opções que a gente tem colocado esforços indiretamente, né? Isso é muito importante dizer, né? E eu já finalizo minha fala por aqui. A PPA, ela não executa os projetos. A gente sempre conta com parceiros que têm um know-how, um conhecimento do território muito mais forte do que o da PPA. É o caso do IDESAN, né? É o caso da Cital, é o caso com o Instituto PEA-Biru, né? Entre outras organizações que compõem esse leque, né, de parceiros que, de toda forma, configura uma plataforma, né? A ideia aqui é sempre estimular o trabalho em conjunto. Sensacional, hein? Já vi vocês aí começaram a se mexer nessa cadeira aí, quem tem um projeto no papel, ideia, ou quem já está com algum já mais pronto para participar de programas como os que a PPA oferece, pessoal, essa é uma oportunidade bem bacana. E também, queridos, a Sandra participou do Sinapse lá em 2009, né, Sandra? E o Sinapse da Bioeconomia está abrindo, é mês que vem, ia falar semana que vem, mas não, é mês que vem, nós vamos abrir o Sinapse da Bioeconomia, e a gente espera que as ideias de vocês, que foram aquecidas durante o programa, possam também ter um caminho para acessar capital inicial a fundo perdido, então um recurso de até R$70.000, com conexões, mentorias mais personalizadas, para que esses negócios vão se fortalecendo. E, pessoal, na bioeconomia e na inovação, a gente não participa só de um programa e fica pronto. A Sandra participou de um, de dois, de três, né, Sandra? E aí, conforme você vai vivendo, o seu negócio vai ficando mais fortalecido. E cada programa tem uma especificidade, então vocês podem participar, por exemplo, de uma aceleração do IDESAN, depois vocês podem acessar um recurso do BNDES Garagem, participar da Fundação CERT Jornada Amazônia, e vocês vão compondo o negócio de vocês com diversos especialistas, diversos recursos para cada fase que vocês estão vivendo. Quando a gente percebe isso como empreendedor, como o Augusto colocou, como a Sandra viveu e vive, você fala, opa, é um caminho possível, é viável, tem lugares onde eu vou estar sendo apoiado para dar cada um desses passos. Eu só vou fazer mais uma pergunta para a Sandra e outra para o Augusto, eu juro que eu mando para vocês a palavra, queridos. Sandra, você não falou ainda sobre a Amazon Doors para a gente. Conta um pouquinho mais, como é que vocês trabalham com as cadeias, repartição de benefícios, conta para a comunidade saber sobre o seu Sim, negócio. claro. Então, eu comentei que a minha jornada começou lá com o Sinapse da Inovação, com a Fundação CERT em 2016, e essa jornada começou com uma ideia referente a um produto que nós tínhamos trabalhado dentro do laboratório, que era a bergenina. A bergenina é uma substância que tem dentro da casca do uxi amarelo, e essa substância ela é extremamente interessante porque tem benefícios, por exemplo, ela combate o diabetes tipo 2, ela pode ser para emagrecimento, é um anti-inflamatório potente, e tem um conhecimento tradicional associado bastante interessante. Mas quando eu comecei a trabalhar com ela no laboratório, o meu interesse era porque a molécula é extremamente versátil nas suas inúmeras possibilidades que podem ser realizadas na sua
nas diferentes estruturas químicas que ela pode se formar a partir das reações químicas que podem ser geradas. Só que para eu poder ter essa substância no laboratório como padrão, eu tinha um problema seríssimo, que era o valor dela no mercado. Hoje, 1 miligrama dela na Sigma Aldrich, que é a referência hoje no mercado, ela custa R$ 1.600. E eu conseguia a produção dela dentro do laboratório mais ou menos 3% por quilo de casca. Então, eu tinha uma produção muito boa dentro do laboratório dessa substância. E, ao mesmo tempo, eu verificava que a berginina, o chia amarelo, a casca do chia amarelo, que é usado tradicionalmente para chás, é vendida a R$ 20 o quilo, no máximo, né, que eu encontro hoje de um produtor. Então, eu fiquei impressionada com a diferença, né, do valor da matéria-prima com o valor agregado que eu poderia obtê-la a partir de um processo produtivo, né, que a gente elaborou dentro, né, dessa pesquisa, e propus esse projeto. Mas aí a gente teve uma patente, tentou conseguir uma patente, foram vários percalços aí no caminho, e hoje, na realidade, a Amazon Doors faz o quê? Conecta empresas de alimentos, fitoterápicos, cosméticos, com comunidades agroextrativistas na Amazônia, com o objetivo principal, né, de oferecer soluções tecnológicas para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas, dentro do viés do quê? De produção para qualidade, rastreabilidade e comércio justo. Então, a gente pretende, com nossos serviços, trazer alternativas tecnológicas para esses processos produtivos dentro da área de cosmético, alimentos ou fitoterápicos. Então, vocês observam que de um produto que a gente tinha em bancada, que ainda está na bancada, que a gente não conseguiu se tornar um fitoterápico, a gente virou uma empresa de serviços tecnológicos, e hoje, através, inclusive, do Sinapse, né, do Sinergia, do programa Sinergia, nós conseguimos contactar diferentes empresas que juntas estamos levando soluções que podem trazer diferentes melhorias, tanto em processos produtivos como inovação em produtos para o mercado a partir de matérias-primas amazônicas. Então, a minha competência na área de química, né, foi amplamente, eu digo assim, eu acho que dentro da complexidade que existe nos sistemas, né, socioambientais amazônicos, a gente começa a perceber que a gente não trabalha mais, né, individualizado e nem compartimentado em pequenos nichos, né, de conhecimento, e sim, dentro dessa complexidade toda que existe, nós só conseguimos realmente levar tanto um desenvolvimento sustentável, quanto a realmente levar qualidade de vida para essas populações que vivem na floresta, é através dessa transversalidade, né, dos conhecimentos. E aí, sim, eu me deparo com pessoas que sempre foram do meu lado, do meu caminhar, antropólogos, biólogos, engenheiros florestais, agrônomos, porque eu entendi uma coisa que foi fundamental para mim. Eu não consigo desenvolver nenhum produto com base de matérias-primas amazônicas, nenhum produto pode ser desenvolvido e levado no mercado se, paralelamente, eu não desenvolver essas cadeias de fornecimento. Então, isso foi uma coisa que, para mim, abriu uma cortina de como trabalhar na Amazônia, e para isso que as empresas acabam procurando a Amazon Doors. É justamente poder ver como desenvolver produtos inovadores da floresta e, ao mesmo tempo, nós temos a garantia do fornecimento das matérias-primas necessárias para que esses produtos cheguem ao mercado. Então, é isso que a gente faz, e digo que eu mesmo, depois de 18 anos morando em Manaus, hoje estou em Florianópolis, né, por questões familiares, não consigo, de forma alguma, me desligar da floresta amazônica, e acredito, como propósito de vida, que eu preciso realmente ajudar com que as pessoas conheçam, né, esses produtos maravilhosos que a floresta pode nos fornecer. Muito legal, pessoal. É isso que nos move, assim, a fala da Sandra ressoa muito em nós, e tenho certeza que no Augusto, e tem contra-consonância em vocês, né? E juntos a gente traz essa tônica da bioeconomia do Brasil inteiro, pensando de forma integrada
de como esses produtos podem manter a floresta em pé e estar na nossa mesa, e estar no nosso dia a dia de uso, e estar nas soluções que a gente, como sociedade brasileira e como o mundo precisa, sabe? Para cada um dos desafios que a gente vive. A floresta é muito rica e muito sábia, então vamos aprender com ela, por ela e para ela, né? Queridos, eu passo a palavra para o Augusto. A Sandra apresentou vários caminhos para vocês, né? O caminho do Xi, depois ela trouxe a Amazon Doors, e ela foi pivotando, como vocês viram no nosso vocabulário, que é isso, né? Você encontra um caminho e você percebe outras atuações, e a partir do aprendizado inicial você muda de caminho e vai, e o empreendedor, apesar de ser uma jornada, ela não é nada linear, ela é cheia de curvas, né? Às vezes de ciclos, às vezes de vai e volta, um passo atrás para dar um pulo para frente, e é isso mesmo. E nesse sentido de caminhos, eu estou muito curioso, Augusto, é pessoal até a saber como é que está o Caminhos para a Amazônia. Vocês movimentaram bastante o ecossistema para isso. Conta um pouquinho para nós. Já está publicado, está em vias de publicar. Quais foram os principais achados? Se você puder nos falar um pouquinho desse projeto do Caminhos para a Amazônia, tenho certeza que vai ser rico para nós. Muito prazer, Lucas. Bom, pessoal, o Caminhos para a Amazônia foi um mapeamento que a PPA, junto com a Fundação CERT e a Amazon Investor Coalition, e com a realização do Quintessa, que é um grande parceiro nosso, fez para entender melhor qual que era o cenário ou como está configurado o ambiente dos programas que dão oportunidade e fortalecimento para os negócios de impacto. Então, normalmente, os mapeamentos desse gênero assim, estão olhando para o negócio de impacto. Quero saber quantos negócios de impacto, quantos negócios sustentáveis tem na Amazônia. A gente não, aqui a gente quis olhar para o ecossistema. Quais são as oportunidades que existem para os negócios poderem se desenvolver, né? E a história, ela nasce em 2021, quando a PPA ela lança a sua tese de aceleração. A tese de aceleração, depois eu vou colocar o link aqui para vocês no chat, é um documento muito interessante, né, que a gente produziu também com o Quintessa, para que a gente pudesse entender melhor quais são os principais obstáculos, desafios e também as principais oportunidades ou caminhos, né, que dá para se trabalhar como prioridade no desenvolvimento de negócios de impacto na Amazônia, né? Logicamente, e de uma maneira assim muito racional, a gente chega na bioeconomia, né, como esse guarda-chuva ou o tema principal para se trabalhar de maneira coerente com as necessidades e as potencialidades do território, né? Dentro da bioeconomia, a gente já puxa algumas outras ramificações importantes, né? Que é trabalhar com a questão do reflorestamento, né? Trabalhar com a questão do carbono, né? Ou seja, que os negócios de impacto consigam olhar ou ter indicadores para entender como eles se relacionam com as mudanças climáticas e também, principalmente, os negócios que são voltados para as cadeias sustentáveis da Amazônia, olhando para os produtos da floresta, né? Então, a gente aprendeu que esse é o campo prioritário da Amazônia. Por um outro prisma de observação, a gente foi entender quais são os públicos que hoje devem ser mais trabalhados na Amazônia. A gente chegou na conclusão que existem 3 tipos de configuração de negócio que precisam, né, de mais cuidado ou precisam de mais holofotes para poder se desenvolver. Primeiro, né, os negócios que são muito desenvolvidos, aqueles negócios que já chegaram num patamar assim, de buscar financiamentos mais volumosos, né? Hoje, são poucas as oportunidades para eles ganharem, né, um ticket interessante e poder diversificar a sua produção, né? Mas não são os principais, né? Os outros 2, que hoje, inclusive, se relacionam melhor com o portfólio de programas da PPA, são os negócios que precisam começar, ou seja, olhando para a originação de novos negócios. Acho que tem muita sinergia com esse público aqui hoje, né? Então, a gente entende que é necessário, né, de uma maneira sistêmica, gerar novos negócios de impacto na Amazônia. E um outro público para a gente é muito caro, é muito importante, são os negócios comunitários, né? Porque a base extrativista do cooperativismo, dos negócios comunitários, são uma força motriz muito importante no território, e existem poucos programas que obedecem
ou seguem, né, as circunstâncias ou as características desse tipo de negócio, que é algo assim, muito específico, né, que não é tão comum no eixo sul-sudeste. Talvez em Santa Catarina, aí, a gente sabe que os negócios comunitários são muito fortes, né, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, não são tão fortes assim como são fortes na Amazônia. Depois que a gente percebeu, né, teve esse olhar ecossistêmico, a gente foi para o segundo passo. Esse segundo passo foi entender quais são os programas disponíveis na Amazônia, e esse é o Caminhos para a Amazônia, o mapeamento que a gente fez, né? Vou colocar também, a Júlia já colocou, a Júlia colocou a tese, mas também no mesmo link vocês podem encontrar o mapeamento, e ele fez uma leitura assim, bem analítica do tipo de programa que a gente tem disponível para os negócios se fortalecerem. Assim. E a gente teve assim, várias surpresas e algumas confirmações. Né? A gente percebeu que a maioria dos negócios, ou a maioria dos programas, na verdade, eles estão focados ali no eixo Manaus-Belém, né? Então, não tem uma ramificação muito grande, e eu acho que esse tipo de capilaridade ele é importante para caramba quando se quer trabalhar com todo o território, né? Então, já dá uma pista em que tipo de programa que talvez a PPA vai financiar no futuro. Né? Uma outra descoberta muito interessante, e eu acho que a Fundação CERT ela é parte desse movimento, é que a maioria dos programas são muito novos, eles são recentes, tem 3, 4 anos de duração no máximo. Assim. Então, isso quer dizer que se trabalhar com negócios de impacto na Amazônia é algo novo, onde não tem muita literatura a respeito, ainda não tem muito conhecimento gerado, né? Mas que, né, por um motivo óbvio, né, olhando principalmente para a manutenção da biodiversidade e para as mudanças climáticas, tem sido, né, um assunto que atrai olhares, né, que atrai interesses de diversos atores no mundo todo. Né? Uma outra coisa importante que a gente percebeu no mapeamento, né, é a dificuldade ou ausência de programas que estão olhando para a originação de negócio. E aí, gente, acho que esse foi um dos insights mais interessantes. Eu conto para vocês um pouquinho da nossa experiência aqui. A PPA, né, ela é costumeiramente assediada por fundos de investimentos, grandes empresas, falando assim, putz, eu quero investir na Amazônia, né? E o jeito de se investir desses grandes investidores, fundos, é fazendo um investimento muito grande. Nós estamos falando de um ticket inicial assim, de $200 mil, R$1 milhão. Né? A maioria dos negócios da Amazônia, né, olhando para o espectro geral, assim, eles não estão preparados para trabalhar com R$1 milhão ainda. Né? E a gente entende que esses mesmos investidores ainda, né, estão muito reticentes para se investir na originação, na estruturação, no fortalecimento de negócio, para que um dia eles possam, né, receber um empréstimo, um crédito de R$1 milhão. Né? Esse aprendizado para a gente tem sido muito importante, esse é algo que o mapeamento deixa muito claro, porque é um argumento de negociação que nós temos com os investidores, com as grandes empresas, para que eles possam ter um olhar muito mais coerente, mais ligado à realidade, mais pragmático de como se trabalhar na Amazônia hoje. Uau, muito bacana, né, pessoal? Essa visão completa, né, de olhar, eu creio que vários de vocês se enxergaram aí, e é essa a ideia mesmo. E o Gênesis está sempre se atualizando, então no próximo ciclo esse mapeamento já vai entrar como conteúdo obrigatório para vocês. De cada semana, Augusto, a gente tem conteúdos e um quiz interativo que eles gostam, ou não sei se gostam, mas eu acho que gostam sim, que a galera fica bem pilhada, ele é um quiz bem rápido ali, depois a gente faz uma correção em conjunto, para que eles tenham acesso aos materiais e também dê um sentido nesse debate, e esse mapeamento certamente vai entrar para o nosso próximo ciclo, que ele é muito legal, feito a várias mãos e traz informações úteis para todos que estão pensando em fazendo a Amazônia em conjunto. Muito legal, Augusto. Posso dar um pequeno... Claro, por favor. Ó, pessoal, a Júlia, da nossa comunicação, ela vai puxar minha orelha, porque eu podia falar isso não, mas eu acho que vocês são pessoas legais, vale a pena compartilhar isso com vocês. Né? Não sei se vocês conhecem, né, o Quintessa ele tem uma plataforma online chamada Guia 2,5.
E o 2,5, posso colocar o link aqui para vocês depois, é basicamente um cardápio assim, de opções de programas de fortalecimento para o negócio de impacto no nível nacional. Como próximo passo do mapeamento Caminhos para a Amazônia, nós vamos configurar o site, lógico, com parceria com o Quintessa, para que as oportunidades para a Amazônia estejam configuradas lá. Então, nos próximos meses, vocês vão receber informações, mídias da PPA, colocando esse tipo de informação mais acessível para todo empreendedor que queira trabalhar com impacto na Amazônia.